Termina hoje a 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que discutiu diversos assuntos importantes na nossa igreja, atualizações das novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. E para falar um pouco dos assuntos discutidos na Assembleia, eu converso com Dom André Vital Félix da Silva, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, que saudade do senhor, né? Um abraço e muito obrigado pela oportunidade de encontrar um tempinho aí na agenda para falar com os nossos telespectadores da TV Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde aí todo mundo que nos vê e nos acompanha, né, nessa grande família do Pai Eterno. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e poder assim compartilhar um pouco da experiência, sobretudo desta semana, da nossa Assembleia Geral da CNBB. Dom André, esse ano a Assembleia acontece em duas etapas, me corrija se eu estiver equivocado. Nesse primeiro momento, foi um momento online, virtual, né? Como foi vivenciar essa experiência de uma Assembleia a partir desse momento de, por assim dizer, de participação através dos meios ou das plataformas de comunicação digital, a fim de que a Assembleia pudesse, de fato, acontecer de alguma forma nesse primeiro momento? Nós estamos até mais ou menos acostumados já com esse sistema, né? Nesses 2 anos praticamente de pandemia, muitas de nossas reuniões, de nossos encontros, tanto em nível nacional como regional, local, nós temos aproveitado deste meio, que eu acredito que não será uma questão circunstancial. Acredito que vai continuar, né? Porque tem muitas vantagens mesmo, com algumas limitações. Nós já tivemos uma outra experiência também em nível nacional, não assim como uma assembleia, mas como um encontro, né, que funcionou, né, com os bispos, na toda a CNBB. E agora, neste ano, então nós tivemos a nossa 59ª Assembleia neste formato, em 2 momentos, como você bem lembrou há pouco. Agora, essa primeira fase, podemos assim dizer, porque é uma única Assembleia em 2 momentos. Agora, esta semana, que terminamos hoje, meio-dia, e em agosto, né, no finalzinho de agosto e os primeiros dias de setembro, teremos, vamos dizer, a segunda sessão, né, desta nossa Assembleia Geral da CNBB. E como foi dividido o tempo nesse formato para que acontecesse a apresentação dos temas e também as plenárias com os membros do episcopado? Explique para nós como se deu essa assembleia de modo virtual para que nós possamos compreender como foram os trabalhos na prática. Na verdade, nós tivemos 5 dias bem intensos. Iniciávamos sempre às 8 da manhã até meio-dia, depois retomávamos às 14 horas, indo até às 17 horas, sem intervalo, né? Preciso dizer isso. Então, pegamos assim, direto, né? E foi muito bem organizada, bem conduzida, né, pela presidência, e os vários momentos, né, sempre bem cronometrados, onde se favorecia a participação, né, dos bispos, né, que gostariam de fazer intervenções, a apresentação dos vários temas, mas foi uma verdadeira maratona, porque na nossa pauta constavam cerca de 30 itens. Então, daí você já pode pensar como essa maratona se deu, né? Tratar 30 itens, claro que em proporções diversas. Algumas comunicações, alguns momentos de estudo, de debate, de reflexão, de aprovação de algumas mensagens e assim por diante. Mas o ritmo, apesar de ser um tanto cansativo, né? Porque você fica parado, né, praticamente durante todo o dia diante do computador, o ritmo é um pouco pesado, mas acredito que nós conseguimos alcançar os objetivos, né, que eram propostos. Perfeito. Quais foram os temas tratados nessa maratona de encontros, de discussão, de apresentação também de impressões das mais variadas, digamos, localidades representadas pelos bispos do nosso Brasil?
É. Antes de tudo, nós temos um tema central. Certo. Esse tema central que é a atmosfera que nós estamos vivenciando na igreja no mundo inteiro, né? Que é a preparação do Sínodo dos Bispos que vai acontecer em outubro de 2023. Então, naturalmente, né, todos nós já escutamos falar sobre o tema do Sínodo, que é justamente a sinodalidade, né? E não poderia ser diferente também da nossa Assembleia deste ano, que estamos na fase de escuta, que também se abrisse o espaço para tratar este tema, e ele se tornou, na verdade, um tema central, né? A Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Então, este foi o tema central. Porém, a Assembleia também é uma ocasião para algumas coisas que são, vamos assim dizer, de praxe, né? Que naturalmente, assim, independente do ano, devem ser tratados. Por exemplo, o relatório anual do presidente, o Dom Valmor, presidente da CNBB, fez o seu relatório, apresentou as várias atividades, né, que a CNBB, sobretudo como presidência, encaminhou, orientou, realizou. Depois, nós fizemos também um momento para abordar a questão da renovação dos estatutos da CNBB, porque há uma necessidade de uma adequação, sobretudo do ponto de vista canônico, pastoral. Então, esses estatutos estão sendo readequados, né? Diríamos, não são novos estatutos, mas aquilo que precisa ser atualizado para estar mais em sintonia com esses aspectos que nós lembramos, tanto do ponto de vista canônico como pastoral, que isso tudo é próprio da conjuntura, né, que nós vivemos, a conjuntura eclesial. Depois, uma espécie de um relatório, um informe econômico, também, né, prestação de contas, isso toda instituição deve fazer, e também a CNBB faz essa prestação de contas. E os variados assuntos, né, como eu dizia, nós tivemos né, uma pauta com cerca de 30 pontos, e por isso muita coisa para trabalhar. Naturalmente, muitos desses pontos eles serão retomados na próxima fase, em agosto, tanto a questão do Estatuto da CNBB, também como um documento sobre a Palavra de Deus, e algumas determinações e até aprovações da Comissão de Liturgia. Nós já ouvimos falar da questão do novo missal, e aqui seria interessante a gente ressaltar que não será um novo missal, no sentido de que há uma novidade essencial, mas será uma nova edição. Então, isso é normal, né? Você tem um livro e depois de um certo tempo você faz uma espécie de atualização e faz uma nova edição. Então, o que nós teremos, e esperamos, né, que na próxima Assembleia ele seja aprovado e já haja a sua nova edição. Então, nós teremos uma nova edição do Missal Romano. Depois, temas como o ano vocacional, né, que nós teremos também na Igreja do Brasil, o terceiro ano vocacional, de novembro de 2022 até novembro de 2023, e assim tantos outros assuntos, né? Eu acho que é um anseio para a grande parte aí da população também, das nossas comunidades, ver essa publicação da terceira edição do Missal. Esse trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, nós poderíamos considerar que ele se encontra em qual etapa, Dom André? Ele já está num processo de consolidação, de revisão, de avaliação, para que nós possamos saber. Porque eu me lembro ainda de Dom Armando Busciol, há alguns anos atrás, trazer algumas impressões sobre esse trabalho. E agora Dom Edmar Peron, se não me engano, é o responsável. Isso, da comissão, né? Uhum. Na verdade, nós estamos na fase final, poderíamos assim dizer, das aprovações. Nós, das outras assembleias, né, até a primeira assembleia que eu participei, vou fazer 5 anos de bispo, não participei de muitas assembleias, mas da primeira, 2018, nós já fizemos
a revisão das leituras, dos textos ecológicos, dos prefácios e assim por diante, e agora a estrutura, foi apresentada a estrutura da nova edição, que essencialmente, como já foi dito, não há que haja mudanças, mas algumas, como a gente poderia dizer, um agrupamento diferente, Então se colocou um outro prefácio, num outro espaço e assim por diante. Mas eu acredito que na próxima fase, na próxima Assembleia, faremos a votação, a aprovação definitiva, naturalmente com aprovação também da Congregação do Culto Divino, e até, como foi dito na própria Assembleia, se deseja que seja o presente deste ano, que até o final do ano essa edição ela possa estar ao alcance de todos nós. Então, estamos na fase final. Foram muitas reuniões, eles falaram não sei quantas, não me lembro mais, reuniões que a equipe fez, sem dúvida foi a comissão que mais trabalhou durante esses últimos meses, justamente com muito empenho, porque a base é a edição latina, Então, se faz a tradução dos textos do latim para o português e depois algumas adequações, algumas adaptações, mas sempre em fidelidade ao texto original. Perfeito. Existiu algum tema que chamou mais a atenção do senhor, de modo pessoal? E aí eu pergunto isso porque um tema em específico me chamou a atenção, mas eu gostaria de ouvir o senhor. Bom, como eu faço parte de uma comissão, a comissão SEMOVIC, dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, e assim por diante, então nós estamos muito empenhados na preparação do terceiro ano vocacional. E como eu lembrei há pouco, ele inicia em novembro deste ano até novembro do próximo ano. E, portanto, como é um evento que nós que fazemos parte dessa comissão estamos muito empenhados, então, naturalmente, a atenção foi redobrada quando o nosso presidente, Dom Salmo, fazia a apresentação. Esse ano vocacional, que é o terceiro no Brasil, que tem como tema graça e missão. A vocação como graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Então, foi feita essa apresentação, naturalmente correspondendo também a um desejo da própria CNBB de realizar um ano vocacional, que é o terceiro ano vocacional aqui na nossa Igreja do Brasil. E, portanto, esse tema está muito presente também nas nossas expectativas e já está sendo trabalhado até mesmo nos vários regionais para que haja um bom êxito na realização deste terceiro ano vocacional. Assim, um outro momento, que eu diria que mais do que um tema, mas um momento de reflexão, um momento também de discussão, foi sobre a atualização das diretrizes gerais da evangelização da Igreja do Brasil. Nós temos esse documento que foi aprovado para 2019 até 2023, que é o próximo ano, então já se pensa que no próximo ano haveria, teoricamente, a elaboração de novas diretrizes, mas o que eu posso dizer, pelo que eu percebi, é que a tendência é que nós não pensemos em novas diretrizes, mas que possamos fazer algum melhoramento, até pelo contexto que estamos vivendo, e aí entra a própria perspectiva sinodal, mas que conservemos as diretrizes ainda por algum tempo, porque, infelizmente, esse tempo da pandemia prejudicou muito, tanto a aplicação das diretrizes, o conhecimento, o estudo. Claro que nós escutamos por aí que, se não todas, mas a maioria das dioceses também fez um estudo sobre as diretrizes, traçou planos e assim por diante, mas ficou muito a desejar por causa dos condicionamentos do tempo da pandemia. Mas acredito que foi uma boa discussão, sobretudo para retomar alguns aspectos presentes no texto,
até a própria concepção de pequenas comunidades missionárias, que é uma, entre aspas, uma novidade no texto das diretrizes, para poder compreender um pouco melhor o que significa, de fato, a sua configuração, a concretude dessas pequenas comunidades missionárias. E outros assuntos que, naturalmente, a partir da leitura e também desse tempo, da tentativa da aplicação das diretrizes, também surgiram, como a própria necessidade da evangelização, do anúncio da pessoa de Jesus, a centralidade da nossa fé cristã e assim por diante. Dom André, o tema que me chamou a atenção foi quando o Alan também falava que os bispos fizeram uma análise, uma discussão sobre a saúde do clero em nosso país. De alguma forma também integra aquilo que a comissão do Senhor analisa dentro da necessidade de termos homens e mulheres que estejam na plenitude aí de suas forças, ou pelo menos dispostos para o trabalho no seu dia a dia. Mas nós vamos para um rápido intervalo, vou deixar o Dom André pensar um pouco sobre como foi essa discussão, quando também foi tratado sobre a saúde do clero em nosso país. E daqui a pouquinho a gente volta no Almanaque Católico. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, nossa roda de conversa, agora 4h03 pelo horário de Brasília. Agradecer aqui algumas participações da Eusita Santos, Jaqueline Mendanha Lobo, Evânia Cardoso, Conceição Oliveira, Viviana Félix dos Santos. Agradecendo também a você que tem ligado e participado do nosso programa. Lembrando que quem liga e participa, reativando o seu cadastro ou fazendo pela primeira vez na família dos Filhos do Pai Eterno, recebe aí na sua casa, no conforto do seu lar, essa imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Senhora. Você que participa dessa família de amor, já realiza o seu gesto concreto, se responsabiliza conosco com as nossas iniciativas, desde já o nosso muito obrigado. Nossa roda de conversa hoje fala sobre a 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que teve a sua primeira fase encerrada ainda pela manhã de hoje. Nosso convidado, Dom André Vital Félix da Silva, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, eu deixei uma pergunta assim que fomos para o intervalo, que foi sobre um aspecto que eu achei interessante que foi tratado na Assembleia dos Bispos e talvez não seja do ponto de vista da praticidade ou do dia a dia, dos temas que são tratados em planos de pastoral, em projetos das próprias comissões, que é sobre a saúde do clero do nosso país. Aqui no nosso programa nós já tratamos disso em outras ocasiões e oportunidades, e o nosso povo sabe, e precisa saber, se não sabe, né? Nós lidamos com seres humanos, somos limitados, e diante dessa realidade, todo esforço para que tanto o evangelizador quanto o evangelizado estejam bem, eu acho que ele é sempre importante. Fala um pouco para a gente, é claro, eu acho que resguardadas as proporções da reserva da conversa, eu acho que seria bom a gente partilhar um pouco esse assunto com quem está em casa. Pois bem, Padre Wellington, a questão vai para além de um tema, né? Toca uma realidade assim, muito exigente, com toda uma complexidade, mas o que nós podemos já identificar é essa necessidade nos vários níveis, né? Nos vários níveis, os níveis que nós podemos dizer tanto pessoal, o próprio cuidado, né, que a pessoa, o presbítero, deve ter, assumir
porque isso é um sinal também de progresso, de maturidade. Também no nível institucional, a igreja ela precisa estar atenta a essas necessidades, a essas realidades dos nossos presbíteros. E claro que nós tratamos da saúde integral do clero e, naturalmente, não podemos pensar só nos presbíteros, quando falamos do clero, também entramos nós, os bispos e os diáconos. Então, esse cuidado, esse olhar atento e comprometido com a vida, com o bem-estar, não só do ponto de vista de sensações, mas o bem-estar fruto de uma saúde integral, a saúde nos seus vários aspectos, saúde mental, psicológica, espiritual, física e assim por diante. Porque, infelizmente, a gente tem assistido a determinadas situações dramáticas, dolorosas, de padres que chegaram a tirar a sua própria vida e que isso basta para que já seja algo muito sério. Não é uma questão de estatística, nós não podemos nos condicionar, porque são dentro de um conjunto isso é muito pouco, ou isso é muito expressivo. Acho que a gente não pode ir por este caminho simplesmente estatístico, nem simplesmente criar uma espécie de mentalidade ou opinião difusa de que é preciso encontrar quais são os culpados dessas situações. Às vezes há acusações temerárias, há conclusões precipitadas, porque, na verdade, estamos falando de uma realidade humana, que tem, de fato, muitas dimensões e aspectos. Então, não podemos fazer uma análise ou fazer uma leitura limitada ou reducionista. Mas, de fato, na nossa Assembleia foi um tema que expressa a nossa preocupação e também o nosso compromisso, mesmo diante de muitas limitações. Então, cuidado com o nosso presbitério, cuidado também com cada um de nós. Eu achei muito interessante, até por conta, acho que não é usual do ponto de vista dos trabalhos, talvez trazer dilemas humanos, E a humanidade, a atualidade tem trazido à baila os conflitos interiores, o comportamento, o modo como nós temos nos portado e até nos inserido no meio da sociedade. Dom André, no final dessa fase da Assembleia, foi emitida uma mensagem ao povo brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco do conteúdo, da importância dessa mensagem, porque ela faz uma constatação. Eu tive a oportunidade de ler brevemente a mensagem, onde eu acho que a constatação é uma constatação grave de dizer: o Brasil não vai bem. E por uma série de motivos que a CNBB, os bispos que estão à frente de nossas igrejas particulares, estão com contato direto com esses limites ou com essas condicionantes que apresentam os motivos pelos quais pode-se afirmar que o Brasil não vai bem. Por favor. A cada Assembleia, nós emitimos, fazemos algumas mensagens, algumas comunicações, e entre elas há sempre uma comunicação para o povo brasileiro, naturalmente, não só a comunidade católica, mas também todas as outras pessoas. E como você lembrou bem, nesta mensagem se coloca aquilo que para nós é uma preocupação a partir de constatações, mas uma coisa que nas discussões, porque há uma equipe que elabora a nota, a mensagem, depois vem para o plenário para que possa ser discutida, sugerida, mudada, acrescentada e assim por diante. Então, aquilo que havia uma insistência muito grande é que a nota, essa mensagem, não fosse apenas uma espécie de apresentação de constatações um tanto
negativas, apesar de não poder negar aquilo que é objetivo, mas que fosse, de fato, uma nota também de esperança. Você pode perceber, né? Claro que é uma nota que a gente não pode ler só uma vez, né? Porque exige também uma reflexão, existe um confronto também com a própria realidade e com aquilo que nós também percebemos, mas pode perceber que aí na nota há uma insistência de esperança, né? Apesar de fazermos esta afirmação, aqui não é uma afirmação teórica fantasiosa, o Brasil não vai bem, mas é preciso que a esperança ela se renove. E não basta só, né, dizer, essas coisas aqui não funcionam, isso aqui não está bem, isso aqui é um desastre, isso aqui é um problema. E qual é a mensagem, né, que nós devemos transmitir, até mesmo inspirados pela nossa fé cristã e pelo nosso compromisso da construção de um mundo segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Então, na nota, né, que tem vários parágrafos, que, como eu disse, né, foi trabalhada, né, por algumas mãos e discutida por muitas bocas, então ela também lança desafios até hermenêuticos, né, de interpretação da realidade. Mas acredito que... Do André, só gostaria de fazer um destaque. É uma nota que tem um grito profético, né, que é natural da própria igreja no Brasil, um profetismo diante das situações que o nosso povo passa, mas ao final é um clamor e um destaque à juventude. Eu queria só destacar assim, no final do texto, os bispos convidam particularmente a juventude a deixarem-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade justa e fraterna. Até porque o texto se inicia com essa passagem tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, né? Justamente. E foi essa insistência, né? Porque muitas vezes até nós, né? Nós que professamos a fé cristã, a esperança cristã, às vezes nós podemos nos deixar também arrastar, né, por um certo pessimismo, né? Que não significa a negação daquilo que é real. Mas nós precisamos também ter esse olhar mais profundo, esse horizonte mais amplo e conclamamos, né, até de uma certa forma, não só aqueles que professam a fé cristã católica, mas toda pessoa de boa vontade para que se empenhe nessa construção, né, de um mundo novo, de uma sociedade diferente, onde os valores verdadeiros eles sejam preservados, sejam conservados e possam ajudar, né, porque é a partir dos valores que a nossa vida vai tomando uma direção. E, de fato, né, contar, né, com essa força jovem, né, que o Papa Francisco tem insistido muito, né, que o jovem, né, pode oferecer não só como um futuro, né, porque às vezes a pessoa pensa a juventude só como um futuro. Então é jovem hoje, então no futuro vai acontecer alguma coisa. Não, há também um presente que exige a nossa resposta e a nossa responsabilidade. Dom André, eu quero agradecer a oportunidade de, mesmo depois de todo esse tempo, o senhor na frente aí do computador, participando da Assembleia dos Bispos, o senhor tirar esse tempinho para continuar ainda aí no escritório do senhor, para falar com os nossos telespectadores aqui da TV Pai Eterno, para essa importante partilha sobre os trabalhos da 59ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Forte abraço para o senhor é sempre muito bem-vindo aqui na TV, eu nem preciso dizer do nosso carinho e do carinho também dos telespectadores para com a sua pessoa. Obrigado. Padre Hélio, para mim foi uma alegria muito grande e agradeço, né, esse espaço, porque também é um serviço que nós prestamos à igreja, né? E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conduza neste caminho. Um grande abraço e boas atividades e boa missão aí para você e a sua equipe. Um grande abraço. Amém. Forte abraço.